Olá, amigos! Estamos iniciando mais um podcast com Wagner Pires. E aqui junto comigo... Letícia Guimarães, eu que sou repórter do site Notícias Agrícolas. Yes! Bora começar lá! mais um episódio. E aqui a gente te ensina a dominar o manejo de pastagens nas secas e nas águas para dobrar a rentabilidade da sua fazenda. E no episódio de hoje a gente vai falar como explorar e ter mais lucratividade em propriedades de até 500 hectares, como maximizar então a sua produção, como ter uma melhor qualidade de pastagens. E então não se esquece de ir deixando já o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal e também comentar. Aproveita, comenta aqui como que tá aí na sua propriedade, deixe seu comentário pra gente saber também. Então, qual que é a importância de ter uma gestão e uma gestão correta e como fazer essa gestão eficiente numa propriedade de até 500 hectares, até? Então, bora lá. Primeira coisa que o pecuarista tem que estar atento é água. Tem que ter água na propriedade. Não dá para você fazer pecuária sem água. E aí ele tem que imaginar, bom, eu vou trabalhar com uma área de 500 hectares, mas eu tenho 500 hectares de pasto? Ou ele tem 450, 400? O que ele tem de área líquida de pastagem? Esse levantamento é fundamental para a gente começar a ajudar o pecuarista. Segundo ponto que ele tem que decidir com quantas unidades animal ele vai trabalhar na fazenda dele. Era essa a minha próxima pergunta. Como que a densidade e a gestão da pastagem podem influenciar na rentabilidade? É isso aí. O que acontece? O pecuarista, muitas vezes, ele vai trabalhar, ele tem lá 400 hectares ou até os 500, e aí ele está pensando humildemente em trabalhar com uma UA por hectare. O que é uma UA? É um animal de 450 quilos. Se ele trabalhar com animais em recria, por exemplo, animais que estão pesando 225 quilos, é meia UA. Então ele dobra. Tá? A estimativa, todo o plano de negócio dele, ele vai fazer em cima de unidade animal. Se ele ficar pensando humildemente em uma UA por hectare, ele não vai ter uma propriedade lucrativa e rentável. Então, vai ter que mexer. A hora que ele começa a pensar em sair de uma e passar para duas, dobrar, ou ir a três, aí ele começa a ter que fazer um planejamento de gestão de pastagem. Por quê? Porque ele vai ter período das águas e período da seca. Como é que a pastagem aguenta o período das águas e como que ela reage na seca? Nas águas, ele pode trabalhar com 3 ou até, por que não, 5 ou 6 unidades animal, desde que ele faça uma boa adubação e um piqueteamento, divisão de pastagem. Aí ele pode intensificar através da adubação e tranquilamente passar de 5. Na seca, isso vai cair para 3. Ou se ele trabalhar com 4, na seca vai cair para 1,5, 2. Então ele tem que administrar esse rebanho. Quando vai terminando o período das águas, Letícia, o pecuarista tem que ter a noção de que a pastagem não vai ter condição de produzir a mesma quantidade de capim. Aí, Letícia, ele tem algumas alternativas. Então vamos lá. Capineira. Ele pode ter 5 hectares, 10 hectares de capim, de uma capineira, como, por exemplo, um capiaçu. Ele vai ter uma alta produção de capiaçu. Ele pode produzir tranquilamente 100 toneladas por hectare todo ano de silagem proveniente do capiaçu. Ele pode comprar ou fazer feno na fazenda dele. Ele pode fazer um deferimento. O que é o deferimento, Letícia? É uma área que ele segura aquela área e dá um descanso para ela no final das águas para iniciar o período de seca. E aí ele faz um estoque de massa de capim, tá? E também ele pode fazer silagem de milho, silagem de sorgo,
Tá certo? Então essas são as alternativas que ele vai fazer. Outra alternativa, Letícia, é ele preparar na fazenda dele uma ilha de tecnologia. Você já ouviu falar de ilha? Ilha de tecnologia em fazenda de pecuária, não. Então vou te falar como é que funciona isso. Ele tem lá seus 500 hectares. Ele vai pegar 50 hectares da fazenda, ou até menos, Letícia. Ele pega 20 hectares. Eu tenho um cliente em Alagoas que ele fez isso. E ele pegou 20 hectares, ele rotacionou esses 20 hectares, bacaninha, e ele já conseguiu elevar, nesse rotacionado, ele já conseguiu elevar para 3, para 4 unidades animal por hectare, piqueteado. Aí ele chegou para mim e perguntou, Wagner, não posso aumentar mais? Pode, você pode irrigar. Ele fez uma irrigação nesses 20 hectares. Com pivô? Não, com aspersores. Fez uma malha de aspersores. E ele tem na fazenda uma represa que é alimentada por nascentes, e ele tirou a outorga da represa dele e ele irriga os 20 hectares. Menina, ele trabalha com 10 a 12 unidades animal naquela área, nas águas e na seca. E quando chega na seca, Letícia, ele tira o gado da área que não é irrigada e leva para a área irrigada. E ainda sobra espaço, às vezes, para ele comprar gado de outros pecuaristas que estão apurados com pastagem. E aí ele compra o gado, termina o gado, vende o gado e gira o capital dele de uma maneira muito mais expressiva. Eficiência, né, meu povo? Essa é a palavra da vez, né? Agora, não tem como você pensar num projeto de intensificação sem você partir para diversificação. Como que eu tenho que diversificar, vai? Misturar capim? Não é isso. Você tem que trabalhar, ter na sua fazenda pelo menos 3 tipos diferentes de gramíneas. Monte rotacionados diferentes. Faça piqueteamento, faça divisão. O segredo para o pecuarista ganhar dinheiro na pecuária é rotacionado. E, Letícia, eu tenho nos meus projetos, tenho nos meus cursos, tenho nos workshops que eu faço, eu falo e ensino a fazer essas divisões certinho, Letícia. Basta a pessoa se inscrever. Então, aproveitando aqui a deixa do Wagner, eu vou deixar uma dica importante para vocês, um workshop que vai ser realizado entre os dias 18 a 22 de março, agorinha, hein? Tá para acontecer. E as informações estão aqui na descrição do vídeo, então não vai perder esse workshop de manejo de pastagens com aqui, ó, Wagner Pires, o mestre, o mago do manejo de pastagens, hein? Não vai comer bola. Letícia, no último workshop que nós fizemos, olha, nós praticamente chegamos quase em 3.000 pessoas participando, se inscrevendo e estando com a gente aí, acompanhando. E o legal do workshop, Letícia, é que a pessoa, ele é gravado, a pessoa tem acesso às aulas e ele pode assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que ele quiser. É um Wagner Flix. São aqueles dias que a gente libera. Então a pessoa tem que entrar e tem que assistir. Então é um Wagner Flix com limites de data. Então, assim, fique atento, não vá ali marcar toca, entendeu? Fique de olho nas datas. Mas bora lá, vamos continuar falando. Então, olha, diversificação. Você tem que ter pastagem livre de plantas daninhas. Você tem que adubar o seu pasto. Não precisa, cara, você querer adubar os 500 hectares. Você pode selecionar, e aí entra a ilha de tecnologia. Você seleciona uma área melhor, uma área mais bem formada, de melhor qualidade, e fala, essa área eu vou calcarear, vou fosfatar, vou botar um potássio, vou botar nitrogênio. Se você fizer isso tudo na sequência certa, e no nosso workshop a gente fala isso, entrega isso para você, certinho como você deve fazer, você vai conseguir, nos seus 500 hectares, ter um bom manejo sustentável e produzir bem nas águas e na seca e dobrar a sua rentabilidade. E quais são os principais desafios, Wagner, de fazer esse manejo do gado em uma área limitada e o manejo das pastagens também? Ô Letícia, eu costumo dizer o seguinte,
A pecuária, ela é uma atividade de escala de produção. Você tem que ter volume, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que a pessoa, cada vez mais no Brasil, em todo o Brasil, o preço de terra está caríssimo. Caríssimo. E tem gente que olha, eu considero em algumas regiões do Brasil 500 hectares um fazendão. Um fazendão. Por quê? Porque a pessoa não consegue ter 1.000, não consegue ter 1.500. Em outras regiões, como por exemplo o norte do Brasil, ainda é possível você comprar uma área grande, uma fazenda grande, dá para comprar. Mas na maioria dos estados, na maioria das regiões do Brasil, 500 hectares é uma boa fazenda. Agora, imagina se você sair de uma UA e for para 2 dentro da mesma área, for a 3 unidades animal por hectare, na mesma área, você botar 4 unidades animal, é a mesma coisa que você ter uma fazenda de 2.000 cabeças, 2.000 hectares. Então, o que acontece? O segredo para o pecuarista é verticalizar o negócio dele. E para verticalizar, ele tem que trabalhar com tecnologia. Hoje, a gente tem tecnologias muito boas, temos gramíneas excelentes, temos modelos de adubação, temos modelos de adubação foliar, nutrição de plantas, divisão de pastagem, a gente pode fazer divisão com cerca elétrica. E aí vai as metodologias e as técnicas para você conseguir intensificar, ter um bom curral na fazenda é fundamental, Letícia. Curral anti-estresse. E aí você vai ter uma fazenda de 500 hectares, modelo, joia, de alta intensificação, com um grande resultado e joinha. Todo mundo vai copiar de você. E olhando para todas essas possibilidades, eu fico com uma pergunta, Wagner. Quais são as fases, se assim a gente pode dizer, que é possível desenvolver numa fazenda de até 500 hectares da pecuária? Então é possível fazer cria, recria, terminação, ciclo completo? O que dá para ser feito num espaço desse? Então vamos lá. O pecuarista fica um pouco limitado. Dá para fazer cria? Dá. Dá para fazer recria tranquilamente. Dá para fazer engorda? Dá. Então, eu brochei aí um pouquinho na cria e na engorda. Por quê? A recria é aonde você fica mais à vontade. O animal come, o animal está desenvolvendo, ele não judia tanto do pasto e você tem alta liquidez, você vende a hora que você quiser. A engorda vai exigir que você tenha pastagens de alta qualidade. Para você ter uma engorda, ter um GMD bom, satisfatório e manejar esse gado rapidamente. Ele ganhar peso e vazar da fazenda. E finalmente, a cria. A cria é uma atividade bastante sofrida, bastante difícil e onde você tem que ter uma diversidade de gramíneas e piquetes bem pequenos para você ir fazendo a cria, fazer a apartação. Você tem que trabalhar com muito lote pequeno e aí você sobrecarrega a fazenda como um todo. Então a cria eu considero ela mais difícil, é mais difícil de você desovar rebanho da fazenda na entrada da seca e tudo isso às vezes acaba comprometendo o teu resultado, o teu sucesso. Então olha, recria dá para fazer brincando com o pé nas costas e engorda. Também você precisa ter muita qualidade, às vezes ter uma área, pegar lá uns 10 hectares, 20 hectares, fazer um confinamentozinho, dedicar um pouco à agricultura. Então tem que ter uma diversidade do negócio. Mas o único aí que vai ser problema para você é a cria. E essa questão da diversificação que você comentou, como que isso pode ajudar na lucratividade do produtor? Olha, a diversificação ela é fundamental, por quê? Porque se você vai trabalhar com ciclo completo, você precisa de 3 tipos de capim. Se você também vai trabalhar ou com recria e com engorda, também. A diversificação ela te ajuda no manejo do gado. Porque animais mais pesados, ele vai
ele vai para um capim de maior qualidade. Animal menos pesado, ele vai para um capim que cresce rapidamente, tipo uma braquiária. Então, dessa forma, você consegue fazer um bom manejo. Outra coisa, questão de pragas, Letícia. Cada dia que passa, está aumentando a quantidade de pragas nas fazendas. Cigarrinha, lagarta, percevejo, formiga, cupim, tem um monte de coisa. Se você tem capins, gramíneas, mais resistentes ou menos resistentes, você tem uma diversidade na fazenda, você blinda a fazenda com mais e melhor. E quais as estratégias que podem ser usadas pelo produtor para melhorar o uso da terra, aumentar a capacidade e o suporte de pastagens ali naquela propriedade de até 500 hectares? Então, facilitando a vida do vaqueiro. Hoje, o grande gargalo, seja uma fazenda de 500 hectares ou mais ou menos, o grande problema é mão de obra, Letícia. Mão de obra. Então, o que acontece? Primeiro, especializada, né? Especializada. Você tem que ter, não é especializada, Letícia, é treinada. Porque o pecuarista, ele contrata um vaqueiro, mas ele não oferece para aquele vaqueiro um curso para ele se aperfeiçoar. Escreva ele no Senar, escreva ele no sindicato da sua cidade, para que ele possa aprender. Leva ele junto numa palestra. Dá a oportunidade dele fazer, às vezes, um curso de forma digital. Ele vai aprender como fazer. Esse workshop que a gente está te convidando para você participar, põe o seu vaqueiro, põe o seu funcionário, o seu tratorista para participar junto. Eles têm certeza que eles vão me entender e vão aprender. Então, capacite a sua equipe na fazenda. Outra coisa, você não pode esbanjar muito em maquinário, não. Tem muito pecuarista que sai comprando trator aí, sai comprando máquinas, implementos, adora máquina e aí fica com máquina parada na fazenda. Às vezes, você fazer uma parceria com seus vizinhos, ou comprar junto, ou você alugar um determinado implemento dele, para você ter uma flexibilidade e não precisar comprar tudo. É importante você ter um pulverizador, é importante você ter uma adubadeira, que também pode ser usada para plantar, é importante você ter uma grade, tá? Então tem algumas coisas que são necessárias para a gente ter um bom desenvolvimento da pastagem. E era isso que eu queria chegar, assim, quais são as estratégias que um produtor que tem essa propriedade de até 500 hectares, que não é aquela fazenda gigantesca, mas é uma boa fazenda, né? É um tamanho bom. Como que ele pode trabalhar esse manejo, seja de pastagens, seja essa eficiência de visão como negócio, e como que ele pode fazer todas essas estratégias que você trouxe aqui pra gente, gastando pouco ou, se possível, otimizando os recursos. Se não for possível gastar pouco, que a gente sabe que hoje tudo tem um custo. Então vamos lá. O que é gasto? Gasto é você fazer uma coisa e fazer mal feito. Tem que fazer outra vez. Isso é gasto. Você pode fazer determinados investimentos na sua fazenda. Por exemplo, você tem que fazer mais divisões. Hoje eu não recomendaria fazer uma cerca convencional. Por quê? Uma cerca convencional, ela é cara. Você vai gastar numa cerca convencional, você vai gastar em torno de 7 até 10 mil reais o quilômetro. Tá? É muito caro. Então, eu recomendaria o quê? Você entrar com um sistema de cerca elétrica. Às vezes você faz um investimento no eletrificador e já faz um eletrificador potente que vai te permitir fazer divisões em vários rotacionados. E aí você leva o choque para tudo quanto é lado. Ah, mas o gado pula se o gado não passar por uma escolinha. Pula se a cerca for mal feita, o choque for mal feito, mal dimensionado, mal planejado, não houver manutenção na sua cerca. Aí você realmente vai ter problema. Mas cerca elétrica bem feita e bem conduzida, ela te dá, e trabalhando com um eletrificador de qualidade, você vai ter um bom resultado. Outra coisa, faça seu gado caminhar o mínimo possível. Só para comer e olhe lá. Então, quanto mais bem dividido for o pasto, melhor. Quanto mais a água estiver
mais bem localizada dentro do pasto, de forma que da água até lá no final do pasto não ultrapasse em torno de 600 metros, você vai ter um bom resultado. Construa também alguns corredores na sua fazenda. Por quê? Porque você, às vezes com um ou no máximo 2 vaqueiros, dependendo da quantidade de gado que você vai ter na fazenda, você consegue fazer a gestão do gado todo e manejar. Porque o vaqueiro põe o gado no corredor, o gado vai bater lá no curral. Você quer mudar o gado de pasto, você fez um rotacionado, você muda daqui, o gado fica te esperando no cochete no dia de trocar ele. Então, essa facilidade você vai ter e você vai administrar isso de forma melhor, mais saudável para o seu gado e para o seu vaqueiro. É isso, deixo para vocês novamente o lembrete, então, do workshop de manejo de pastagens com o Wagner Pires, entre os dias 18 e 22 de março. Então, as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E com isso, a gente encerra esse episódio do podcast com Wagner Pires. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigado, Letícia, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Até a próxima. Até a próxima.